Tudo bem, amigos? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Vir e vocês sabem que aqui eu faço para celebrar, eu faço para receber amigos e hoje não podia ser diferente, né? Se vocês prestarem atenção, primeira vez veio o Richard, depois veio o Rodrigo Vale, depois veio o Yuri Bretas e hoje estou aqui com um amigo que há muito tempo a gente se conhece, antes mesmo a gente se formar. Somos amigos pessoais, trabalhamos juntos, convivemos juntos, compartilhamos vitórias juntos, derrotas também. E é muito justo eu trazer ele aqui porque ele tem muito a compartilhar. O nome do entrevistado é Arthur Pessoa. Eu agradeço bastante esse convite, fico lisonjeado, obrigado pelas palavras, é realmente muito incrível nossa convivência. Eu costumo falar que nós, eu e você, somos muito parecidos, né? No nosso dia a dia, convívio, família, trabalho. E isso é o ponto principal que faz a gente ter esse bom relacionamento, essa boa convivência. Isso é muito bacana. E só mostra o quanto nós estamos no caminho certo e fazendo o que é o certo. Perfeito. Aquela palavra difícil, né? A recíproca é verdadeira. É parecido mais ou menos isso. Porque quando eu te conheci, né? Só para o pessoal entender aqui. Quando eu te conheci, nós éramos jovens, né? Estávamos ali, você estava se formando, né? Ainda não era formado. E começamos a trabalhar juntos numa empresa, numa construtora. E lá, quando eu te vi, eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa que me encanta, que me faz gostar dele, né? Nesse sentido profissional e amigável. E como prova disso, desde aquela época, né? Eu via que você trabalhava ali, lidava muito bem com orçamentos. Eu falei, opa, tudo que eu precisar de orçamento eu vou passar para o Arthur. E o tempo foi passando, fui lhe passando orçamentos, eu falei, não, acho que agora eu posso pegar mais pesado e comecei a estar te repassando agora projetos estruturais, né? Isso há 5, 6 anos atrás. E hoje eu estou na frente de um cara que não só de orçamento evoluiu muito, hoje você para mim é um profissional de referência na área e também da parte estrutural. Né? Eu lembro que eu fui seu primeiro cliente do estrutural. E ontem até tu me mostrou brincando a pasta com meu nome, né? Vinícius Lima. Sim. O tanto de projetos. Então, lá atrás, quando eu te vi e percebi que você tinha condutas sinceras, muitos princípios legais que eu falava, caraca, o Arthur, ele não negocia os princípios dele. E vou até falar aqui uma coisa pesada, pode? Você me autoriza? Com certeza. Gente, uma coisa que me marcou muito quando eu conheci o Arthur ele não media esforços para conquistar aquilo que ele acreditava. Em qual sentido? Eu lembro que ele não tinha muita grana para fazer a formatura. E o que ele tinha, ele deu o seu jeito e foi lá e pagou a formatura, que muitas pessoas podiam falar assim, Arthur, para que tu vai gastar esse dinheiro com a festa de formatura se você está com pouco dinheiro? Essa é a importância. Ele olhava para o futuro, falava, não, um dia eu vou ver minha foto de formando, eu vou olhar para trás e agradecer por ter gasto esse dinheiro que eu não tenho hoje, mas amanhã eu tenho certeza que vai ser uma realização. Então, isso me impressionou muito. Ele não negociou com o dinheiro. Ele falou, não, se tem uma possibilidade, eu vou atrás, vou correr e vou conseguir. Então, essas são minhas palavras sinceras para esse grande amigo. E eu quero começar aqui, Arthur. Como é que foi essa tua jornada de transição da faculdade e falar assim, caramba, eu estou me formando, preciso agora conhecer como que é na prática. O que você fez, quais foram os passos que você deu para adquirir os conhecimentos na prática, na sua profissão? Certo. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria novamente agradecer suas palavras. Eu fico até emocionado, porque você é uma pessoa que praticamente de dentro de casa, né? Nós somos amigos pessoais e você pôde observar tudo e a primeira vez que você fala isso pra mim, eu guardei aqui para esse momento. Como tu é visionário, tu já pensou, um dia eu vou precisar testemunhar. Falar isso. E realmente foi nesse sentido mesmo e graças a Deus deu tudo certo. Voltando para a pergunta, essa jornada começou lá em 2014, mais precisamente em fevereiro ali de 2014, né? Quando iniciei a faculdade. Com muita dificuldade, com bastante responsabilidade na vida pessoal, na vida de universitário.
fomos vencendo cada barreira, né? E aí, em 2018, concluí o curso, e no final de 2018, né? Para 2019. E aí, quando a gente sai da faculdade, aquela história que é clichê, né? Todo mundo costuma falar. Na faculdade você aprende o básico, mas o que vai realmente lhe guiar para o que você vai seguir na sua vida é a prática, os estudos em relação ao que você precisar focar, né? Porque é muito complicado. Eu acho muito difícil um engenheiro, ou até mesmo um médico, que tem vários segmentos, ele ser bom em tudo. Eu acho muito difícil, pode acontecer, com certeza, máximo respeito, mas ser bom em tudo não é uma coisa simples e fácil de acontecer, né? Então, a minha estratégia de mercado de trabalho foi focar em alguns segmentos onde eu tinha facilidade, né? Eu tinha aptidão, né? Por exemplo, só fazendo aqui um ponto, nunca tive aptidão para a questão de desenho, de arquitetura e tudo mais. Então já foi uma coisa que eu já percebi, opa, não é aqui meu caminho. Não adianta eu tentar insistir, tentar fazer alguma coisa por aqui que não tenho aptidão para isso. Então, foquei mais na parte de orçamento de obras, né? Parte de projetos estruturais. E aí, tendo esses dois segmentos, foi o ponto base para poder focar e aperfeiçoar, né? Então, durante nossa vida aí, podemos estudar, né? Podemos verificar todas as atualidades, as atualizações de normas, atualizações de conceitos e tudo mais, para poder se especializar nesses dois assuntos. Perfeito. Tu tocou num assunto que eu acho muito importante, que é a questão do conhecimento geral. Eu vejo um grande problema também, enfim, vai. Voltando, eu percebo que hoje a questão do conhecimento, eu acho muito interessante, que é o seguinte, olha como que é divergente o ponto de vista que eu tenho. Muitas pessoas estão se especificando muito numa área. Por exemplo, a área que a gente pode falar seria da medicina. Hoje em dia tem um especialista da mão, tem um especialista do pé, tem um especialista do olho, tem um especialista... Quando você vai se aprofundando muito em uma coisa, deve ter um cuidado. Seja o corpo humano, seja uma obra, seja o que for. O conhecimento, ele também precisa ser holístico. Você falou, eu não tenho aptidão para projeto, mas como é possível fazer um estrutural se você não tiver conhecimento, pelo menos básico, de um arquitetônico, né? Então, nós vemos muito, o grande problema que eu vejo no projeto estrutural é profissionais que pegam um projeto arquitetônico, não olha com atenção os detalhes, faz um desenho lá, um esqueleto que não é correspondente ao arquitetônico e diz para o cliente, ó, tá pronto. E o cliente não entende e ele acaba ficando perdido e só vai perceber que tem um pilar atravessando uma janela lá na obra. Então, o que eu quero focar aqui? Nós precisamos sim ser especialista em uma área, mas buscar sempre conhecimentos ao redor para compor esse conhecimento mais holístico, mais de fora. E aquele médico, eu falei que ele é especialista da mão, mas ele também deve saber de coração. Ele deve saber, claro que não vai ser a atuação dele, mas a base dele também precisa saber que quando chegar um cliente, às vezes a dor na mão pode ser correspondência de outra dor. E assim vai. Então, eu vi que você se especializou muito em estrutural, em orçamento, porém, se eu te falar, Arthur, qual é o cabo necessário para ligar um chuveiro? Você vai saber. Arthur, qual? Então, você, por mais que tenha buscado uma área, não deixou as outras passar, ficar para trás, para que o conhecimento geral se forme um engenheiro. Mas, Arthur, eu queria entender também um pouco, você falou aí sobre buscar conhecimento. Por que o orçamento?
Da onde que veio isso? Vou trabalhar com orçamento com estrutural. Da onde que veio isso? Da onde que você pegou o feeling e falou, não, eu vou atuar nisso aqui como meu ramo principal? Eu sempre tive facilidade com os números, né? E tive apego a eles. Então, para essa parte onde os números são mais interligados na engenharia, foi aonde me chamou mais atenção, né? Então, eu aproveitei essa facilidade que eu já tinha, né? Eu aproveitei para utilizar isso em prol do profissional. Então, eu busquei essas áreas que os números são bastante atuantes. Legal, porque mas quando você era estudante, você já tinha contato com orçamento? Porque eu lembro que quando eu te conheci, tu não era formado e tu já manjava do orçamento lá. Tu já tinha trabalhado com alguma coisa? Já tinha feito alguma coisa? Não, acho que a gente sempre faz alguma coisa tentando aprender e tudo mais. E eu tive o privilégio, tenho um grande amigo, um irmão, engenheiro Lucas Freitas, que sempre me auxiliou bastante em tudo que eu precisei. Então, ele realmente foi, nesse meu início, teria sido mais difícil sem ele. É um cara extremamente incrível, depois eu vou até apresentar ele a você. Eu não conheço não, Lucas. E ele é até da mesma igreja, Adventista? Também, isso. Rapaz, Sim. Tu tá me escondendo esse cara então? Eu tô escondendo ele. E ele me auxiliou, então sem ele seria mais difícil. Então, geralmente quando eu comecei a aprender, eu tive esse auxílio para, qual caminho que eu devo tomar. Ele sempre me dava o direcionamento, mas aí o resto é com a gente, né? Então, o resto é de você ir atrás, aprender, ter esse feeling do correto, e é isso. Cara, tô falando aí sobre ter alguém a ensinar, é importante, mas olha que interessante. Arthur, Deus tudo pode? Sim, com certeza. Deus é todo poderoso? Com certeza. Se ele tudo pode e se ele é todo poderoso, ele pode salvar alguém que não quer ser salvo? Poder ele pode. Poder ele pode. Poder ele pode, sim. Mas ele vai fazer? Olha, eu acho que a partir do momento que você tem esse contato com Deus, fica mais propício a ele estar presente na sua vida. Vou facilitar. Eu não amo a Deus. Eu não quero Deus. E de nenhuma forma, apesar eu tendo várias provas, no final da minha vida ainda não aceito a Cristo. Mesmo Deus sendo todo poderoso, mesmo Deus tudo podendo, ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Aquela pessoa que realmente viveu a vida ouvindo de Deus, mas não querendo nada com ele. É diferente de uma pessoa que nunca ouviu falar dele. Por que eu quis te dizer isso? Mesmo Deus sendo todo poderoso, Deus podendo tudo, ele não faz a sua parte. Deus não pode pegar na tua mão e falar, vem Arthur aqui, vamos ler a Bíblia juntos. Vem Arthur, vamos fazer oração. Não. Ele tem o Espírito Santo que te incomoda, que toca em você. Mas olha que interessante, mesmo Deus podendo tudo, ele não faz a sua parte. Então você poderia ter Lucas Freitas, você poderia ter os melhores professores, você poderia ter um berço que te desse tudo, mas se não fosse da tua vontade, do teu querer fazer, você não estaria aqui hoje comigo. Com certeza. Então, é muito importante porque eu vejo várias pessoas deixando oportunidades passarem e não agarrando. Pessoas que têm ótimas pessoas do lado e não aproveitam o conhecimento. Então, eu admiro as pessoas que quando elas veem um fio de oportunidade já se agarram. Porque tem pessoas que vê um rio passando e não agarra nem um pouquinho num balde, numa mão, não pega nem um pouquinho daquela água. Então, para minha surpresa, eu não sabia que você, antes mesmo de se formar, tinha ali um contato grande com o orçamento. Porque eu vi logo que você se formou, você tinha um conhecimento que para mim era fora da curva. E agora saber que você aprendeu mais ali no finalzinho da faculdade e no início da sua carreira com o seu amigo Lucas, me fez admirar, que eu realmente não sabia. Para mim, não, teu pai trabalhava com alguma coisa e tu fazia alguma coisa. Não. Então,
Não, é porque assim, ele já era acadêmico de engenharia, já era formado, e eu sempre procurava com ele, né, algum serviço dele, alguma coisa, sempre tá perto, perguntando, é aquilo que tu falou, a gente não existe nada fácil de graça, você tem que realmente batalhar e fazer com que as coisas aconteçam. Perfeito. Já que a gente está falando de orçamento, Arthur, tem uma pergunta aqui que a gente preparou. O que é necessário para realizar um bom orçamento? Excelente pergunta. Bom, um bom orçamento ele é realizado a partir do momento que nós temos o ponto principal do empreendimento, a obra, o projeto. O que é necessário para a realização de um bom orçamento? Um bom orçamento, Vinícius, ele é necessário. Um projeto arquitetônico bem detalhado já ajuda bastante, e isso é uma ferramenta para o trabalho, o serviço. Então, a partir do momento que a gente tem um projeto arquitetônico bem detalhado, já facilita. Então, a chance de um orçamento sair melhor já é maior também. E conhecimento de obra, né? Então, vou só utilizar como um exemplo, para construir uma parede, né? Muita gente imagina que é a parede e pronto. E para um orçamento de obra, isso já é mais técnico, mais a fundo, né? Então, o que a gente precisa para essa parede? Precisa do bloco, precisa juntamente com o auxílio do projeto arquitetônico, saber qual a espessura e tudo mais, reboco, chapisco, impermeabilização, verga contra verga, rodapé e tudo mais, saber realmente o conhecimento técnico de obra, né? E tudo aquilo que envolve esse empreendimento para que o orçamento saia de qualidade. Um dos problemas principais que acontecem em orçamento é exatamente isso que eu falei, a falta de algum item ou alguma coisa que seja necessário, porém é esquecido, né? Pra você ter ideia, é um forro, né? Muitos orçamentistas, muitos profissionais colocariam apenas um forro, né? Só que o que tem que ser pensado e visto e bem detalhado, o roda-forro é necessário? Isso é um custo a mais, né? Então tem que estar previsto no orçamento. A composição do orçamento, quantos centímetros qual o comprimento do pendural para esse forro? Será se está fazendo sentido? Porque, dependendo do projeto, se está pedindo um forro com um pendural de 2 metros e a nossa composição que a gente utiliza, o pendural é de 50 centímetros, então já está equivocado. Então, o orçamento ele é muito detalhoso, né? Não existe você fazer um orçamento sem um rascunho geral. Ele tem que ser uma coisa bem preparada, tem que ser um serviço bastante atencioso, porque estamos falando de custo, né? Estamos falando de dinheiro. Então, algum item esquecido, negligenciado, acaba gerando prejuízo, né, para o cliente. Perfeito. Aquilo que eu estava falando do conhecimento holístico, né? Por mais que você vai trabalhar com o orçamento, você precisa saber de obra para poder compor um orçamento. Então, Arthur, muito importante, porque aquilo que eu estava falando antes sobre o conhecimento holístico. Eu preciso saber só de números para fazer um orçamento? Claro que não. Eu preciso saber de obras. E vou te dizer uma coisa mais. O que está definindo hoje os melhores profissionais de engenharia, de arquitetura, enfim, são os conhecimentos na prática. Porque, Arthur, qualquer um consegue fazer um orçamento. Sim. Qualquer um consegue colocar no papel tijolo, consegue colocar no papel madeira. Agora, chegar para o cliente e falar assim, campeão, quando tu estiver fazendo os pilares, tu vai fazer junto os tijolos, o bloco, ou tu vai fazer só a estrutura independente? O cliente pode perguntar, por que ele está perguntando isso? O que tem a ver? Aí tu vai explicar para ele. Não, porque se você não for fazer junto a estrutura com o tijolo, isso quer dizer que pelo menos uma face
vai ter fechamento de madeira ou algum fechamento da caixaria. Então, quando a gente vai entrando nesse orçamento, que para mim é um dos serviços mais pesados da engenharia, que é praticamente você construir a casa no papel, né, para transformar isso em números, em quantitativos para dar para o cliente. Recentemente, né, a gente recebeu uma cliente que ela falou: Vinícius, eu quero orçar minha casa. Quantos metros vai pegar na minha... Quantas madeiras vão pegar no meu telhado? Aí eu cheguei para a cliente e falei: olha, você sabia que você não vai nem precisar comprar madeira para o telhado? Porque a mesma madeira que você vai estar utilizando na obra, você vai poder utilizar essa madeira para o seu telhado. E a cliente não sabia. Então, esse conhecimento de obra faz com que o cliente gaste menos, faz com que o cliente perceba a complexibilidade de um orçamento, de um trabalho. Então, eu gostei muito do que você falou. Vinícius, para realizar um bom orçamento, é praticamente 2 etapas. Ter projetos bem definidos e saber como que vai ser construído. Você falou sobre pendural. Muitas pessoas podem estar pensando assim: o que é pendural? Gente, é o seguinte: uma casa com laje, uma vez estabelecida a laje, eu posso fazer o forro bem pertinho dela. Então, vou ter ali 30, 40 centímetros de estrutura de sustentação do forro para a laje. Agora, imagine uma casa que não tem laje, que o telhado dela é aquele que vai subindo. A distância entre a placa dessa parte que ela vai ser fixada pode chegar a alturas de 2 metros, 2,5 metros. Então, você acha que é igual o custo de um pendural de 2,5 metros para um de 30 centímetros? Não, é totalmente diferente. E até o tempo de execução. Sim. Então, a importância de saber como vai ser feito a obra faz toda a diferença para o orçamento. Outro ponto muito importante, Arthur, é o seguinte: muitas pessoas, elas às vezes não entendem por que uma empresa é mais caro, querendo ou não, é um preço maior que você tem que pagar ao invés de contratar uma mão de obra avulsa, né? um autônomo ali. Existe uma palavra técnica que define justamente essa taxa, esse gerenciamento de uma empresa. Eu gostaria de saber de você o que é o BDI e qual é a importância dele na construção. Essa pergunta também relaciona-se bastante com a primeira, sobre o que é necessário para um bom orçamento, né? Também, para um bom orçamento, é necessário definir o percentual de BDI. Para quem não sabe, o BDI ele é as palavras da sigla são bonificações e despesas indiretas. O que seria isso? Seria a parte de tributação, a parte de lucro, administração central da obra, né? Então, já são previsões que o Tribunal de Contas já nos delimita para que possamos, dependendo do tipo de obra, ter já um parâmetro de acréscimo para essas considerações, né? Então, é extremamente importante. Um bom orçamento deve conter o BDI, né? Eu já vi bastante orçamento por aí que só tem preços sem considerar isso, e são custos realmente significativos, né? Para empresas sérias que pagam seus impostos, que tem os funcionários ali todos registrados, né? Todos registrados, isso. Então, é necessário que o orçamento, a obra, o empreendimento já esteja contabilizando esses custos, né? Perfeito. É porque tem muito essa visão, aqui em Roraima é campeão. Uma pessoa que vai trabalhar no ramo da construção civil, o que ele faz? Ele pega o valor do material mais valor da mão de obra e joga ali 20, 30 mil reais e fala: esse é meu lucro. Mas uma empresa que faz isso, ela não está pensando no seu gerenciamento, na sua despesa de escritório, nas suas taxas que têm que ser pagas, na sua forma de contratação de mão de obra, até mesmo EPI para os funcionários. Sim. Então, aqui eu vejo que é campeão isso. A pessoa ela esquece, ou às vezes para baixar o preço, para fechar com o cliente, elas esquecem de fazer com que a empresa tenha um valor um pouco mais a mais do que o valor de material e mão de obra, que é justamente esse BDI, que é para garantir para o cliente mais segurança,
vida útil para o seu empreendimento, mais conforto, né? Porque você vai perceber quando você estiver fazendo obras, que obras é campeão de ser caro. Tudo é na casa de milhares. Você vai comprar um tapume é 120. E só um tapume não dá jeito, você tem que comprar uns 10, já vai para 1.200. Então você vai perceber que na obra, qualquer fator que não estava previsto vai alterar o orçamento na casa dos milhares, não na casa das centenas, na casa dos milhares. Então é muito importante, além do custo que você for fazer do orçamento de material e mão de obra e essa taxa de BDI, que é para justamente essas despesas indiretas. Muito legal, Arthur. E sabendo, aproveitando o teu conhecimento na parte estrutural, eu gostaria de saber, tirar uma dúvida que muitas pessoas têm. Afinal de contas, quando que é obrigatório um projeto estrutural? Bom, para a Caixa é o banco que mais financia, o maior financiador imobiliário do país, financia por ano bilhões, né? Então, ele é o parâmetro utilizado para que, geralmente, o projeto sendo ele financiado, temos que seguir essas diretrizes, né? E uma delas é que a casa tendo a residência, o sobrado tendo laje, é necessário o projeto estrutural. Para a prefeitura local, caso tenha pavimento superior, também é necessário ter laje, logicamente, e projeto estrutural. Perfeito. Lembrando que a pergunta foi, quando que é obrigatório? Mas, Arthur, quando que você indica? Eu indico sempre que você for construir. Toda residência, empreendimento que você for fazer, é extremamente importante um projeto estrutural, né? Perfeito. Eu e o Arthur, gente, falar aqui uma confissão para vocês. Quem nos conhece pode até concordar. Nunca um cliente vai sentar com a gente e vai pensar assim, eles querem tirar o maior dinheiro possível do meu bolso. Sim. Não. Toda vez que eu atendo o cliente, eu me coloco no lugar dele e pergunto, o que eu posso fazer para fazer com que essa pessoa tenha o maior retorno possível? E quando a gente fala que o projeto estrutural só é obrigatório quando a casa é financiada e tem laje, ou quando a casa é de andar para a prefeitura, mas que a gente indica para todos os casos, não é porque a gente quer ganhar o valor do projeto estrutural, é porque a gente quer garantir para o cliente que ele vai ter uma casa eficiente, uma casa segura, uma casa que, a gente usa muito essa palavra, majorada, uma casa que vai ser extremamente dimensionada, que você poderia às vezes gastar menos. Então, quando a gente fala em todos os casos é indicado para estrutural, não é porque queremos ganhar seu dinheiro, é porque queremos fazer com que o seu dinheiro seja respeitado e aplicado da melhor forma possível. E Arthur, ainda nessa parte sobre indicação, o que é indicado e o que é obrigatório, eu vejo muito, você também, que clientes vêm muito com essa questão. Gente, treliça é barato, né? Treliça é barato. Eu compro de 12 metros, tem a TG8, tem a TG12. Eu acredito que todos sabem o que é treliça, mas para quem não sabe, treliça é um elemento, né, estrutural que ele vem em forma de V, 3 pontos, e é interligado entre si e vem de 12 metros. E ela é bem mais barata do que outros ferros. Arthur, quando que eu posso utilizar treliças? Onde eu posso aplicar e se elas podem ou não podem servir para pilar, para viga? Certo. Bom, as treliças são indicadas, né, para vigotas, né, para lajes. Então, ela é um elemento estrutural onde vai ser aplicado forças na horizontal, tá? Não é indicado, inclusive é normativo, não pode haver treliças para servindo como colunas, pilares, não é para isso que ela é disponibilizada no mercado, né? Nós costumamos ver aí muros, às vezes a gente vê com frequência também, gente que frequenta muita obra, às vezes estão fazendo alguma coluna, pilar interno, alguma coisa com treliça, e isso não é indicado
isso não é o certo a se fazer. Perfeito. Mas você falou sobre a aplicação dela em forças horizontais. Para laje, ela pode ser utilizada? Pode ser utilizada. Ela é justamente para lajes que ela é fabricada e vendida, né? Então nós temos os fabricantes têm cadernos técnicos, né? Que nos apresenta, nos mostra todas as... Te amo, mãe. Arthur, mas você falou sobre as treliças serem utilizadas mais em forças horizontais, né? Se eu não me engano, você falou isso. Se elas não podem para pilar, elas podem para laje? Sim, é exatamente para isso que elas foram idealizadas, né? Elas também são utilizadas bastante para verga, contra verga, que também vai receber carga horizontal ali de alvenaria. Então, a técnica construtiva, o método construtivo principal em que ela é utilizada são para vigotas, né, de lajes, ou sendo ela de isopor, EPS, ou de cerâmica, né, é justamente para esse tipo de metodologia construtiva que ela é utilizada. Ainda nesse ponto, você me fez lembrar uma coisa. Antigamente, há 15 anos atrás, quando a gente falava de laje, era praticamente laje maciça. Sim. Atualmente, né, de 10 anos para cá, a laje pré-moldada veio ganhando seu espaço. Qual é a maior diferença financeira de uma laje maciça para uma laje pré-moldada? Bom, a laje maciça, ela tem um custo envolvendo ela maior de escoras, forma, né? Precisa ter forma ali embaixo dela, e mão de obra em geral, né? Porque para você armar ela e tudo mais precisa de mais atenção e mais material e tudo mais. Então ele tem esse custo adicional. Ela tem seus benefícios, né? É uma laje mais que pode resistir a esforços, geralmente a área de caixa d'água, onde vai ter a carga permanente lá da caixa d'água. A gente indica e nossos projetos são todos onde na região de caixa d'água tem a laje maciça, mas em geral, né, a metodologia construtiva de lajes que a gente utiliza aqui, que nós utilizamos na empresa, é a treliçada, né, com enchimento em isopor, né? Só lembrando que às vezes alguns clientes falam, pô, isopor na laje, isso é meio esquisito, isopor é tão frágil e tal. A gente explica que o isopor é um mero enchimento, né? A laje treliçada, ela é biapoiada, né? Vão ter 2 apoios, e o espaço entre elas, para que a capa de cima fique linear, é colocado ali um enchimento, né? Podendo ele ser ou de isopor ou de cerâmica. Então não importa, ela não tem nenhuma função estrutural, ela pode ser até retirada depois, não tem problema nenhum, mas é só essa curiosidade. Não, muito bom esse ponto, porque às vezes quando você vê lá a laje feita, né, com isopor, e alguém vai tirar, o cliente morre de medo. Não, mas o isopor não resiste nenhuma carga. Ele é justamente... depois do cimento curado já não tem necessidade. Sabe por que é utilizado o isopor? Porque o isopor, ele é material leve. E a laje maciça, comparado à laje pré-moldada, o maior fator que faz com que ela seja mais cara é o peso próprio. Sim. A laje maciça chega a ser 3 vezes mais pesada do que uma laje pré-moldada. E estruturalmente falando, tem 3 grandes pontos. O primeiro é, quando a gente vai calcular a estrutura, peso próprio. O segundo é carga permanente, como por exemplo você falou da caixa d'água, né? Então, imagine uma laje de caixa d'água. Ela tem um peso próprio, ela tem uma carga permanente que é a caixa d'água de 1.000, 2.000, enfim, seja qual litragem for. E o terceiro é as cargas variáveis. As cargas transitórias, que é uma pessoa que vai fazer manutenção, enfim. Então, se um dos 3 pilares é o peso próprio, se eu tenho um material que reduz seu peso próprio, automaticamente eu vou ter mais leveza estrutural. Automaticamente, menos dinheiro precisará ser aplicado para fazer aquela laje. E Arthur, dentro da laje pré-moldada, nós temos 2 grandes variações,
que é a pré-moldada com enchimento em EPS, o isopor, e a laje, que é as lajotas, né, que são aqueles blocos cerâmicos. Sim. Qual é a mais vantajosa? Bom, aqui na região, aqui em Roraima, a mais vantajosa é a em EPS, tá? Porque ela tem um custo bastante interessante em relação à lajota e esse benefício construtivo da gente ter uma laje mais leve, mais fácil de montar, a gente tem uma facilidade ali para cortar em algumas lajes onde o segmento dela, o bloco inteiro não cabe, então muito fácil, muito rápido. Então essa é a laje, é o enchimento que a gente mais usa aqui no estado. Perfeito. Eu lembro que Mas em alguns locais, né, devido ao custo, sim, eu conheço um grupo de engenheiros que são da região de São Paulo, o interior ali, é mais vantajoso lá de custo a lajota e bloco cerâmico, né? perfeito. Que eu lembro há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava pesquisando para ver qual era financeiramente mais viável. A pré-moldada de EPS, o isopor, ou a vigota. E pasmem, ainda que a laje pré-moldada ela é mais leve do que a maciça, a vigota com lajota, o bloco cerâmico, ele chega a pesar, se eu não me engano, 2,5 toneladas a cada 100 metros quadrados a mais do que a de isopor. Então, ainda que a laje pré-moldada é mais leve do que a maciça, dentro das pré-moldadas, a laje com enchimento em lajota, em bloco cerâmico, ainda é mais pesado do que o isopor. Então, você falou, em São Paulo compensa. Porque, gente, nós temos o custo de frete mais alto. Lá para eles, esses custos são praticamente zero. Então, o material para eles é muito barato, né? O bloco cerâmico, os isopores. Então, para nós, para nossa realidade, como o bloco cerâmico ainda tem um preçozinho elevado comparado às outras coisas, o EPS ele consegue ser mais eficiente e mais barato, justamente por reduzir o peso próprio e também por facilitar, né? Eu vejo a preparação de uma laje pré-moldada com enchimento em EPS, ela é muito rápida, né? Rapidamente você monta ali as vigotas e os isopores e já vai para concretar. Mas assim, também a gente tem uma outra situação, cada obra tem sua peculiaridade, né? Sempre que a gente tem laje treliçada com isopor, 99% das vezes nós vamos ter forro para escondê-lo, né? Porque ele fica aparente lá. Eu já vi alguns profissionais chapiscando, rebocando isopor e dando certo, né? Mas não é muito utilizado. Geralmente, quando a laje vai ficar exposta, é utilizado a lajota de cerâmica porque ela tem melhor aderência para chapisco, reboco, e aí já não precisa do forro, né? Mas aqui na região, onde o forro ele é bastante utilizado, empregado, e com o gesso acartonado, a gente pode fazer alguns desenhos, né? Então os clientes geralmente preferem forro nas residências. Então o mais utilizado aqui é laje em EPS mesmo. EPS, perfeito. Arthur, você é um cara que tem muitos amigos lá fora e como um bom engenheiro você sempre está conversando com eles. O que você percebe? Quais são as maiores diferenças tecnológicas para a nossa região para o restante do Brasil? Bom, a gente está geograficamente, né, bem afastado dos polos mais onde tem as tecnologias construtivas mais atuais, né? Coisas mais novas. Então, aqui na nossa região, por estar localizado no extremo norte, a gente é um pouco limitado quanto a essas tecnologias. Por exemplo, é muito utilizado aí para fora de Roraima o concreto protendido. O que é o concreto protendido? Ele não seria a nossa armadura convencional, né? Que é o aço com a combinação entre aço e o aço que eu chamo vergalhão, tá? Porque no concreto protendido também tem aço, mas são cabos de aço.
Ele traciona a área comprimida do concreto e isso faz com que a peça possa vencer maiores vãos, né? Então é força ativa. A peça ou laje treliçada, ou a laje protendida, ou a vigota protendida, ou a viga protendida, ela é uma força ativa, né? Então, esse é um tipo de tecnologia construtiva que ainda não chegou aqui no estado. Meu conhecimento, não tem nenhuma empresa aqui que faça isso, né? Não tem nenhuma empresa local, né? Totalmente local. Tem umas local. Empresas que são também que atuam em Manaus, isso, que elas acabam trazendo isso. Arthur, essa semana nós vivemos uma situação onde um empreendimento vai ser lançado aqui em Boa Vista de um porte bem grande e nossa empresa foi contemplada para ver as possibilidades de cotação. E quando a gente viu lá o projeto que tinha laje protendida, que tinha sistemas estruturais que não são locais, porque esse projeto foi feito lá no Rio de Janeiro, sim, a primeira coisa que a gente falou, né, foi entrar em contato com eles e falar, gente, desculpa falar, mas aqui em Boa Vista isso não é viável, isso aqui não acontece. Então, só para as pessoas entenderem, é mais ou menos assim. O restante do Brasil está evoluído. Vem acompanhando as tecnologias. Nós, querendo ou não, demoramos a receber essas atualizações, porque, como o Arthur estava falando, o sistema de proteção, que é basicamente, depois que você concreta uma viga, uma laje, continuar puxando os cabos, isso é caro e tem que ter mão de obra específica. Sim. Então, a gente pode incrementar que as maiores diferenças são ferramentas que nós ainda não temos, não por falta de bons profissionais, mas porque o custo de ter isso para um mercado que não tem, se você for perceber, grandes obras aqui é galpão. Lá para fora não, são torres, são empreendimentos com vagas subterrâneas para os seus empreendimentos. Aqui o Estado ainda não verticalizou, Não né? verticalizou. Aqui a gente pode contar nos dedos quais são os prédios, né? Já é conhecido já. E cabe numa mão. Cabe numa mão, né? É muito importante isso. Arthur, como amigos, a gente foi convivendo e foi percebendo todas as mudanças, né, atuais do mercado. E eu gostaria de explorar um pouquinho isso. O que você percebeu em relação ao estrutural, às estruturas, antes, durante e depois da pandemia? O que você percebeu que o mercado, principalmente ali financeiro, na parte estrutural de uma casa, ele oscilou? O que você viu? Bom, assim como todos os outros materiais, não só de obra quanto insumos de alimentício e tudo mais, tiveram um aumento significativo, né? O cimento, o local que já é caro, por estarmos no extremo norte, já era caro, né? Aí aumentou quase 100% em relação ao início da pandemia, aço 300%, a brita 280%. Então são itens, componentes do nosso concreto armado, nossa estrutura, que tiveram preços elevados estratosféricos, de maneira estratosféricos. E essa foi o grande baque do mercado, né? Hoje em dia a gente entra na loja de material de construção e não tem nada lá que seja barato, tá tudo com preço alto por conta da pandemia. Mas eu lembro que a gente conversava muito sobre, só para vocês entenderem, pessoal, um pilar, uma viga, ela leva dois elementos. Um é o concreto, o outro é o aço. Antes da pandemia, nós tínhamos, isso o Arthur vai explorar, nós tínhamos o valor do concreto abaixo e o valor do aço mais elevado. Durante a pandemia se inverteu. O aço acabou explodindo de valor e fazendo com que nós tivéssemos que utilizar mais concreto. Então, eu gostaria de saber, Arthur, em dimensões, o pilar antes da pandemia era maior, era menor? Tinha mais aço, tinha menos aço? Para hoje, o que mudou? Essa é uma estratégia que a gente utiliza nos nossos projetos para que possamos viabilizar financeiramente, não inviabilizar financeiramente uma construção, né? Então a gente também, isso é um ponto importante, nós temos que nos atentar aos preços de mercado para não estar projetando e dimensionando alguma coisa que fique caro para o cliente, né? Então essa era uma estratégia que a gente fazia, que tu comentou, né? Que antigamente a gente fazia um parâmetro ficar maior que o outro,
para que possa ter essa viabilidade, né? Como é que funciona? O concreto ele resiste bastante à compressão e tem pouca resistência à flexão. O aço tem bastante resistência à flexão e pouca resistência à compressão. Então, essa união, né, chamada de concreto armado, faz com que possamos vencer esses dois fenômenos. Num projeto, dependendo da envoltória, né, de todas as reações daquela estrutura, tem regiões que vão ter mais aço, por ter momentos maiores, cargas maiores, e tem regiões que vão ter menos, né? Então, o que a gente faz para driblar essa questão do custo hoje em dia, né? Se a arquitetura permitir, porque é válido lembrar que para um projeto estrutural nunca deve desobedecer a arquitetura, né? A arquitetura é a alma da casa ali, então não existe do projetista estrutural fazer alguma coisa, alterar o projeto. Colocar um pilar na janela, né? Um pilar na janela, Isso não pode. Não pode. Tem que ser bastante... Ou, como você estava falando, aumentar muito uma viga. Aumentar uma viga. Que vai diminuir a altura do forro. Diminuir a altura do forro e acabar tendo que ficar aparente alguma coisa nesse sentido. Então, a gente hoje em dia preza por deixar a estrutura mais com mais ferro e menos concreto, porque o concreto está bem mais caro e o aço também está caro, mas não tanto quanto o concreto, né? Como eu falei no início, a gente teve alta aí da brita em quase 300%, o concreto quase 100%. Então, para hoje, esse podcast vai ficar gravado. Então, para hoje, essa é a estratégia que a gente utiliza. Mas, como o Vinícius já falou, há um tempo atrás a gente utilizava a estratégia inversa, né? A gente deixava as estruturas maiores para diminuir o aço, porque o concreto era mais barato que o aço, né? Exato. Então, esses são alguns pontos que algumas estratégias que a gente faz para que viabilize a construção. Isso. Sabe por que a gente fala isso, pessoal? Porque antes da pandemia, como o Arthur falou, era mais barato eu utilizar mais aço do que aumentar o pilar. Era mais barato o aço do que o concreto. Nós, nessa época, fizemos um projeto. Lá em 2019, nós fizemos um projeto para um cliente que era engenheiro civil. Então, ele é bem técnico, né? Então, nós fizemos, para a época, o melhor projeto possível. Sim. Reduzimos os pilares, aumentamos a bitola do aço. Porém, ele demorou a executar. Foi. E ele foi executar no meio da pandemia. E no meio da pandemia, 1 ano e meio depois, ele ligou para mim e... Vinícius, pelo amor de Deus, o projeto que você fez pra gente é inviável. Tem ferros muito grandes, muito espesso. E isso vai tá encarecendo muito minha obra. E eu chamei o Arthur para conversar. Falei, Arthur, o que a gente falhou nesse projeto? Por que tem ferro grande? A gente ficou pensando, né? Ferros fortes. E aí foi quando tocamos no assunto. Porque na pandemia, o item que mais subiu na construção civil foi o aço. Sim. Ele subiu 3 vezes o seu valor próprio. Então, uma barra que era R$50, ela se transformou em R$200 praticamente. 160, 170 reais. Então, é importante, como o Arthur mencionou, o projeto ele é feito para ser executado imediatamente. É impossível prever daqui a 3 anos se o aço ou o ferro vai estar mais compensatório. Não tem como nós sabermos. Então, quando você for fazer um projeto, lembre que o profissional ele sempre vai pensar no melhor eficiência construtiva para o cenário atual. Como hoje, por exemplo, nós voltamos lá para antes da pandemia. O aço hoje compensa mais eu aumentar a bitola de um elemento Sim. do que aumentar pilares. Tem uma obra que a gente está acompanhando que ela foi feita com dimensões tão grandes de pilares, né? Você sabe de qual que eu estou falando, que nós ao depararmos com o projeto nós já sabemos que vai ser inviável, que vai, nossa, caixaria, concretagem, mão de obra, material, vai ser muito caro. Uma das estratégias que o profissional poderia ter feito seria aumentar a bitola e diminuir o tamanho do pilar. Isso eu vejo muito, Arthur, e é importante sempre falar isso porque as pessoas pensam que um projeto é indeterminado, né? Faça sim. e
e quando eu quiser executar. O projeto arquitetônico, eu posso dizer para vocês que ele é atemporal, mas o estrutural e o orçamento... Não, o orçamento tem prazo de validade curtíssimo. E seria até importante, Arthur, de quantos meses o orçamento, os parâmetros mudam? Eu diria que a cada mês a gente já tem alguma alteração, né? Porque tudo influencia a questão de inflação. Um parâmetro que a gente utiliza que é o SINAP, né? Que é os índices que a Caixa disponibiliza, ela por ser a maior financiadora imobiliária do Brasil, então ela disponibiliza algumas composições, bastante composições, para que nós possamos utilizar, utilizando o nosso estado, nossa região, ter ali o preço, né? E todo mês essa referência é atualizada. Então claro que é pouca, mas dependendo da inflação e de outros parâmetros que eles utilizam lá para fazer os cálculos, tem alterações. Então eu diria que um orçamento de obras mensalmente ele deve ser atualizado, caso não seja executado logo, né? Sim, perfeito. Que como o Arthur bem disse, esse parâmetro nacional, que é o SINAP, que é o maior, ele é atualizado mensalmente. Por exemplo, nós estamos agora no mês de novembro, ele deve ter liberado no sistema no mês de outubro, né? E no mês de dezembro, lá pelo meio de dezembro, ele vai liberar o de novembro, porque os preços estão em constante mudança e mudando bastante. Outro ponto muito importante, o Arthur, a gente trabalha junto, vários clientes, eles querem fechar construções, empreendimentos, falando assim, Vinícius, quanto é que você faz este empreendimento? A gente vai lá, orça para o cliente tudo direitinho, bonitinho. Aí ele fala, beleza, mas eu quero começar daqui a 6 meses. Já inviabilizou. Não tem como o Arthur, por mais conhecimento que ele tem, os quantitativos não vão mudar, mas os preços de cada um vai se alternar constantemente. Então é importante, e a gente conversa bastante, o cliente não deve focar também no valor final do orçamento, ele deve se focar mais no quantitativo, porque ele pode ir atrás, ele pode pesquisar. Como na nossa empresa a gente faz acompanhamentos de obra, muitas vezes a gente chega para o cliente, Arthur, né, e fala, campeão, corre atrás de torneiro na internet, vê a questão de comprar porcelanato de fora, trazendo, vai demorar um pouco mais. Por quê? O orçamento, o que ele é? É o quantitativo mais o valor desse quantitativo, só isso. Então, se você tiver o quantitativo, você corre atrás desses valores e você pode ter uma redução muito grande no valor final. Arthur, com todo o seu conhecimento, quais são as áreas da construção que você percebe que merecem atenção, que você percebe que aqui em Boa Vista, infelizmente, muitas pessoas acabam errando? O que o seu conhecimento na prática, as suas visitas em obra, vê que fala, poxa, o mercado aqui, eles estão pecando nesse ponto. O que você consegue notar aqui nesse cenário municipal? Certo. Nós, atualmente, estamos vivendo aqui, o estado da cidade é praticamente um canteiro de obras, né? Então, por onde você olha, está tendo obra. Portanto, a demanda de mão de obra está aumentando cada vez mais. Então, uma coisa que a gente percebe é a não qualificação dessa mão de obra, né? Então, nós acompanhamos bastante obras e algumas que a gente vai visitar, a gente vê que falta profissional competente, profissional com a mão de obra mais qualificada. Então, esse é um desafio, é uma coisa que realmente o mercado local está necessitando de mão de obra qualificada. A gente costuma brincar que algum colega engenheiro e tal, dono de empresa, Arthur e tal, conhece algum pedreiro e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, os pedreiros bons estão empregados, estão trabalhando, porque quem pega pedreiro bom já segura, porque tá difícil, Mestre de obras, pedreiros de qualidade tá difícil aí, no geral. A gente brinca até, se você tiver um bom pedreiro, pode casar com ele e ficar, porque gente aqui em Boa Vista, é muito difícil encontrar mão de obra qualificada. Não é que a gente está menosprezando os trabalhadores, não. É porque em toda área, até nós engenheiros, sim. Na medicina, em todas as áreas, vai ter os bons, aqueles que vão estar dentro da média e os abaixo. Infelizmente aqui no Brasil, aqui em Roraima,
A dificuldade que nós temos de mão de obra é absurda, absurda. E assim, os itens que eu vejo mais é pintura. Nossa, encontrar um bom pintor é muito difícil, encontrar um bom pedreiro é muito difícil. Então, gostei muito da sua consideração, Arthur, que realmente, para mim, na minha visão, a maior dificuldade do nosso cenário atual é mão de obra, que ninguém fica, né? E, infelizmente, se nós tivéssemos, talvez, não tivesse esse êxodo de pessoas que acabam saindo para outras regiões para trabalhar, talvez nós estivéssemos até mais evoluídos no cenário municipal. Porque se os bons profissionais ficassem, as obras automaticamente seriam melhores, as pessoas estariam investindo mais em construção, mas elas acabam freando porque se deparam com esse problema. E se você não tiver mão de obra, você não vai para lugar nenhum, você não faz nós nada. chegamos a visitar algumas obras particulares onde o mestre de obras não sabia ler projeto, né? Então isso é uma coisa absurda, né? A probabilidade dessa casa, dessa construção ter algum problema é altíssima, né? O projeto desculpa a palavra, é a bíblia ali do empreendimento. Isso. Então tem que ser respeitado e tem que ser executado da forma que está dizendo, né? Não adianta tentar fazer alguma gambiarra que não é o correto. Tô falando isso, Arthur, me lembrou uma visita que eu fiz numa obra, que eu cheguei na obra, né, o pessoal já tinha feito o gabarito, já tinha feito a concretagem de alguns arranques, estavam na Vig Baldrame. Eu cheguei pro pedreiro e falei assim, campeão, cadê o projeto? Ele, e tem projeto? Naquele dia eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesta obra? Então foi esse dia que eu percebi, gente, muito cuidado ao contratar mão de obra, faça um testezinho, pergunta, senta com a gente, por exemplo, contrate um engenheiro, pede uma conversa ali para ver o grau de instrução, porque se você não tiver uma mão de obra, você pode ter o melhor engenheiro do mundo, o melhor arquiteto do mundo, o melhor projeto do mundo. Sem mão de obra, você não vai ter aquele empreendimento realizado. Arthur, chegamos ao fim. Você com certeza vai ser um dos entrevistados que sempre vai estar voltando. A nossa conversa hoje foi mais sobre orçamento e sobre projetos estruturais, porém temos muito a explorar com você. Muito obrigado pela sua vinda até aqui e que você continue sendo essa luz, que eu te admiro, você sabe disso, já falei isso várias vezes, e que você possa sempre ser essa pessoa com esses valores bem definidos, que eu tenho certeza que você vai longe e vamos viver na vida aí juntos e crescer, se Deus quiser, juntos também. Eu que agradeço. Eu agradeço a disponibilização do espaço, a conversa que foi maravilhosa. Você como sempre, com as palavras você é craque, né? Com as palavras você domina e tem bastante aptidão e realmente um domínio, então muito bacana. Também te admiro bastante, acho você uma pessoa incrível e só tenho o que aprender com você e continuo aprendendo. Aprender não, você tem a somar. Porque nós dois juntos também vamos somar e com isso vamos aprendendo. Você é fenomenal. Eu agradeço bastante. Muito obrigado.